Abra sua Bíblia comigo em Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7. Esse será o texto-chave para a nossa reflexão de hoje. Enquanto você encontra João capítulo 7, este final de semana, nós estamos em festa. Estaremos em festa a comemorar 89 anos. 89 anos. Tem alguém entre nós aqui que tem 89 anos? Ninguém. Então, isso quer dizer que, quando esta igreja teve o seu primeiro culto, há 89 anos atrás, nenhum de nós ainda éramos nascidos. E Deus já estava escrevendo uma história através da sua igreja, do seu reino aqui nesse lugar. E esse final de semana nós teremos a grande alegria de estar celebrando ao Senhor esses 89 anos. Sem escândalos, 89 anos sem macular a pureza das Escrituras, 89 anos tendo muitas histórias. Aliás, amanhã nós teremos uma live, pela manhã, com alguns testemunhos de pessoas que encontraram Jesus através da história da família De Blue. Sábado, às 18h30, será o horário. Teremos batismo a partir das 15 horas. Se você desejar participar do batismo, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Às 18h30 acontecerá, então, a abertura do culto à noite. E domingo, às 18 horas. E segunda-feira, às 19 horas. Então, nós teremos 3 encontros para nós celebrarmos ao Senhor Jesus por uma história de salvação, de libertação, de curas que Deus tem feito em nós e através de nós. Então, seja bem-vindo, mobiliza, compartilhe com as suas redes sociais o que estará acontecendo aqui nesse final de semana. João capítulo 7, versículo 37, versículo 38 e 39, diz-nos assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Deus torna cativo todo o nosso entendimento a esta palavra, seja combatido, seja neutralizado toda dispersão de entendimento, toda distração de mente, que todos nós estejamos cativos a esta palavra pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós estamos a buscar orientações de Jesus aos seus discípulos a respeito de como proteger o coração, de como blindar o coração de investidas capciosas, de investidas sutis de Satanás, para drenar a nossa fé, para drenar a nossa paixão por Jesus, para drenar a nossa vida com Deus. O discipulado é uma caminhada, é uma jornada de uma vida inteira. E nós, como discípulos de Jesus, devemos sempre entender de que o nosso discipulado acontece todos os dias. Todos os encontros é uma aula de discipulado. Nós precisamos checar diariamente o que o nosso mestre, o que Jesus veio a nos orientar nessa jornada de segui-lo. E hoje nós estaremos a conversar, a refletir a respeito de algo que tem paralisado os discípulos de Jesus. Nós estaremos a conversar de algo que tem desconstruído, tem abalado, tem desestruturado, tem impedido que muitos discípulos de Jesus venham viver
grandezas do reino de Deus. Gente, a vida do discípulo de Jesus, eu sei que existe em alguns lugares uma certa apologia a uma miséria espiritual. Existem pessoas que, quando se fala de servir a Jesus, é como se precisa ser os mais miseráveis em todos os aspectos da palavra. E nós entendemos que a vida de discípulo de Jesus não é uma vida de uma bolha. Nós entendemos isso, que a vida de seguir a Jesus não é uma vida aonde que tudo acontece do lado de fora e nada nos atinge. Mas nós entendemos que o Evangelho vem a nos educar de que existe uma plenitude que está ao nosso alcance, que está acessível aos filhos de Deus aqui nesse tempo, enquanto nós estamos esperando a tão aguardada vinda do Senhor Jesus. E existem investidas malignas para comprometer a qualidade da nossa vida em seguir a Jesus. E hoje nós estaremos a conversar sobre o combater, o blindar, o confrontar, o resistir da carência. A carência como sendo um vírus letal para comprometer toda a vida abundante que Jesus preparou para nós. Carência será o tema de hoje. Imunizados contra a carência. Imunize-se contra a carência. Deixa-me esclarecer aqui a diferença de necessidade e carência no nosso contexto de hoje. Necessidade eu vou chamar de realidades do ser que equilibram saudavelmente a vida. Realidades do ser que equilibram saudavelmente a vida. Por exemplo, você ter fome diária, você ter sede diária, isso é uma necessidade biológica, é uma necessidade coerente. Deus nos programou assim, Deus nos criou para termos sede, para termos fome. Então existe uma necessidade essencial à vida, que não existe nenhum aspecto pejorativo, negativo disso. A Bíblia diz, por exemplo, não é bom que o homem fique só. Ali a solidão, não é bom que o homem viva em solidão. A solidão é algo que nós não fomos criados para vivermos em solidão. Logo, nós temos uma necessidade de comunhão, nós temos uma necessidade de companhia. Não existe nada pecaminoso ou de fraqueza nisso. Nós temos a necessidade de companheirismo. Logo, necessidade configura algumas realidades do nosso ser que é saudável, que faz parte da construção da nossa realidade de existência. A carência, nós trabalharemos no seu aspecto pejorativo, carência no seu aspecto negativo. E eu vou chamar de carência, ao longo da nossa reflexão, a deformação do ser, que interpreta, que contempla a vida, sempre a partir daquilo que está faltando. Eu vou chamar de carência essa deformação do ser que interpreta a vida, que decide, que escolhe, que sente, que vê, que discerne a vida sempre a partir daquilo que ele não tem, a partir daquilo que ele ainda não é. Portanto, carência é algo que Deus jamais planejou para que nós tivéssemos. Carência é um intruso, carência é um vírus que quer tornar letal o seu casamento, que quer tornar letal a sua caminhada cristã. Desejo esta noite que o Espírito Santo venha mover a nossa vida de uma tal maneira que nós saiamos daqui imunizados contra toda e qualquer ação maligna, querendo plantar em nós o espírito da carência. Eu quero começar a conversar com vocês a respeito quem foi o primeiro promotor, quem foi o primeiro a promover a carência na humanidade.
quem foi o responsável em tentar plantar na vida do homem essa carência? A primeira vez que nós encontramos essa proposta na Bíblia está exatamente em Gênesis, no capítulo 3. E a voz de quem está falando a respeito disso não é a voz de Deus. O texto é Gênesis capítulo 3 e versículo 5. A serpente está conversando com a mulher, o homem está ouvindo ao lado, e ela está dizendo: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Percebe a sagacidade da serpente, percebe a astúcia, a oratória da serpente. Percebe que o primeiro casal está em um jardim, eles não estão em um deserto. Não existe nada à volta deste primeiro casal que estivesse algo assim por a desejar. Os frutos foram plantados, as árvores foram plantadas, e a Bíblia diz que era boa para se comer, era boa aos olhos, tudo estava muito perfeito. E de repente a serpente inicia a conversa dizendo o seguinte: olha, existe algo que vocês ainda não têm. Existe algo que vocês ainda não são. E Deus não quer que vocês sejam. E Deus não quer que vocês tenham. O autor do livro Coração Selvagem, ele vai dizer que nem a extravagância do jardim do Éden foi suficientemente capaz de convencer a Eva de que Deus era bom. Olha para o Éden. Olha o que estava à disposição do primeiro casal. Olha quem eles eram. Eles haviam ouvido: façamos eles a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus havia compartilhado com o homem que eles eram a imagem e semelhança do seu próprio Criador. Mas de repente a serpente entra em cena para que eles pudessem olhar a vida, para que eles pudessem olhar para a perfeição do jardim, não a partir do que eles tinham e não a partir do que eles já eram, mas a partir de algo que estava lhe faltando. E eles acreditaram. Eles acreditaram. Você consegue entender de que é possível que a serpente esteja convencendo alguém de eles olharem para a sua volta e eles serem tomados por um sentimento de insatisfação? Você consegue crer que existem pessoas que podem ser tomadas por um sentimento de privação, de que não está bom, não está bom, não está bom, mesmo estando em um jardim do Éden? Você consegue entender que se no jardim do Éden a serpente plantou a semente da carência, você imagina agora, aonde que nós estamos em um mundo imperfeito. E muitos estão a ouvir a voz, a oratória da serpente, aonde que eles não conseguem ver, não conseguem contemplar o que está à disposição, o que está ao alcance, o que pode fluir, mas sempre está a olhar a partir daquilo que está lhe faltando. A serpente vai atacar novamente o último Adão. E você verá que no último Adão a serpente vem com a mesma oratória. Se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformam em pães, porque ele viu que o último Adão, Jesus, no deserto, estava com fome há 40 dias, e agora o Satanás está querendo fazer com que Jesus venha ter uma distorção em relação à necessidade e à carência. Ora, se a serpente veio
tentar os nossos primeiros pais a respeito de uma carência, se a serpente veio tentar a Jesus, e eu volto novamente nesse texto adiante, a respeito de carência, não queira pensar de que ele não vai tentar te assediar, quanto um empreendedor, quanto um marido, quanto uma esposa, quanto um filho, como um cristão, quanto um líder. Não queira pensar que o diabo não vai contra-atacar a nós, tentando nos colocar em nossos olhos uma lente, aonde que ver tudo a partir da carência, da privação e daquilo que está em falta. Quando a carência ela é estabelecida, nós contemplamos pelo menos 3 grandes complicações, 3 grandes consequências, resultados, quando a carência ela é hospedada, quando a carência ela é cultuada, quando a carência ela é exercitada. A primeira grande complicação acontece na nossa interioridade. Quando alguém hospeda a carência, a sua pessoalidade, ela fica comprometida. E eu quero trazer a vocês a história de Jacó e Esaú. Talvez seja uma das histórias clássicas para nos ensinar e nos educar o que acontece quando nós somos dominados por uma carência. Você conhece a história? Jacó estava cozinhando um guisado, um ensopado, e de repente vem Esaú. Esaú vem do campo e o texto diz, o texto diz que quando ele vem do campo, ele vem com muita, mas com muita fome. Ele vem com muita fome, ele vem, o texto chega, e eu estou aí na mensagem, eu estou morrendo de fome. E ele pede então, Jacó, que lhe dê este prato, esse guisado, que é uma sopa de lentilha. E então, começa uma negociação. Jacó vai dizer, olha, vamos fazer uma troca. O meu sopado pelos seus direitos de primogenitura, os direitos de filho mais velho. E o texto vai dizer que Esaú vai responder, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome, de que me vale os direitos de primogenitura se eu estou quase morto? Jacó exigiu, primeiro vai ter que jurar. Esaú concordou por meio de um juramento e abriu mão de seu direito de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente ao irmão faminto concedeu o seu ensopado. E o texto vai terminar dizendo de que Esaú, ele desprezou o seu direito de primogenitura devido a essa fome que estava dominando ele. É claro que aqui a fome ela é física, ela é literal. Mas permita-me utilizar o princípio da fome para aplicar na carência da vida. Porque Jesus vai utilizar no texto que nós lemos a sede no seu sentido figurado. Então permita-me utilizar a fome aqui no seu sentido figurado para aplicar-se a uma carência. O que acontece na minha interioridade, o que acontece na minha pessoalidade, quando eu sou dominado por uma carência? O que acontece na minha vida pessoal, quando eu sou regido por uma carência, por esse entendimento que eu não tenho, eu não sou, eu não posso? Em primeiro lugar, a carência faz com que você subestime o que você verdadeiramente é. Percebe que em Esaú, o direito de primogenitura não era um acessório, não era uma pulseira que ele colocava no braço, não era um anel que ele colocava no dedo, não era algo fora dele. Não, o direito de primogenitura é algo intrínseco a ele, ele nasceu assim.
Ele é o primogênito. É algo inerente à vida. O primogênito é a identidade dele. É a digital da existência dele. Mas de repente, essa identidade de ser primogênito, ela é inferiorizada. Ela é descredibilizada. Por causa de quê? Por causa de uma carência. Por causa de uma fome que estava dominando ele. Quando você é dominado pela carência, você perde o senso de valor de quem você é. Você perde o senso de valor do que você representa. A carência faz com que eu perco o real valor de quem eu sou, quanto filho de Deus, quanto esposa, quanto marido, quanto homem, quanto mulher. A carência me cega para eu contemplar a preciosidade de quem eu sou. Isso é tão verdadeiro que quando você observa a vida, você percebe que aquelas pessoas mais carentes são as pessoas que menos se valorizam. São as pessoas que estão dispostas a entrar em lugares, em fazer relacionamentos abusivos, em troca de ter alguma coisa que lhe faça se sentir importante, que lhe faça se sentir valioso, que lhe faça se sentir valiosa, porque a carência, ela vai cegando o real valor do ser, da sua identidade. Esaú, diante da sua fome, ele é pequena, quem verdadeiramente ele é. A carência vai minimizando o seu real valor. A carência, ela faz com que eu supervalorizo as coisas externas. Se a primogenitura é algo intrínseco, o prato de lentilha, o ensopado, é algo externo. É algo externo. A carência faz com que eu vou supervalorizando aquilo que está fora de mim. Eu vou supervalorizando aquilo que está fora de mim. E anexo a isso, eu vou supervalorizando aquilo que não é valorizável. Gente, o que é um prato de sopa diante da essência de uma primogenitura? E de repente eu vou supervalorizando aquilo que está fora, eu vou supervalorizando aquilo que está diante dos meus olhos. Isso pode ser uma profissão, isso pode ser um trabalho, isso pode ser um bem, isso pode ser uma posse, isso pode ser uma posição, isso pode ser uma credencial, isso pode ser um título, e eu vou supervalorizando. Por quê? Porque eu estou regido por um espírito de carência, por uma mentalidade carente. Vocês se lembram quando Samaria ficou cercada por Ben-Hadad? O texto vai dizer que o cerco aconteceu e acabou a comida dentro de Samaria. E o texto diz que mães começaram a devorar os seus próprios filhos. Esterco de pombo começou a ser negociado, cabeça de jumento começou a ser comercializado com preços exorbitantes, porque quando se estabelece uma carência, como diz o sábio Salomão, uma alma faminta, o amargo é doce. Quando você vê alguém no mundo da promiscuidade, quando você vê alguém no mundo da lascívia, quando você vê alguém no mundo da luxúria, quando você vê alguém no mundo da desonestidade, da deslealdade, quando você vê alguém no mundo do adultério, da prostituição, da pornografia, quando você vê alguém explorando os pratos da imoralidade, você percebe de que essas pessoas começam a supervalorizar essas tentações, começam a supervalorizar essas oferendas, que na sua lucidez, você percebe que é esterco de pombo, é fel, é amargo, mas diante de uma alma carente, o amargo é doce. Diante de uma alma carente, não congregar é doce. Diante de uma alma carente, a avareza é doce. Diante de uma alma carente, o ressentimento,
Como diz o pastor Newton na nossa vigília, o lockdown da alma é doce. Diante de uma alma faminta, experimenta os níveis de vida e de existência, qualidade de casamento, níveis de casamento, de relacionamento, terrivelmente impositivo, à luz do que Deus quer, do que Deus deseja, é doce. E as pessoas vão banqueteando o que é amargo. As pessoas vão assistindo o que é amargo como se fosse doce. As pessoas vão ouvindo vozes como se fosse doce, mas é tudo amargo. Mas por que essas pessoas vão banqueteando vícios? Por que essas pessoas vão banqueteando esses comportamentos abusivos, insanos? Como aconteceu com o filho pródigo, pastor Rubens. A sua fome era tão tamanha que ele desejava comer a comida dos porcos. Mas por que ele desejava? Por que o seu apetite mudou? Devido à carência, à fome. Quando a fome domina, quando a carência domina, você muda os cardápios. Você se adapta, você se conforma a níveis inimagináveis. A níveis inimagináveis. Contendas, intrigas são acomodadas, são toleradas, como um padrão de vida. Não. Só para quem é carente, só para quem é dominado por uma carência, que esses níveis de vida se estabelecem como padrão, e ele se torna adequado, ele se torna passivo a tudo isso. Esaú, a sua fome faz com que você subestima quem você é. Apequena a sua identidade. A sua carência faz com que você supervaloriza o que é externo e sobrevaloriza aquilo que não é valorizável. Coloca em balanças de valor o que é um prato e o que é o direito de primogenitura. É uma matemática louca, mas é isso que a carência faz. É isso que a carência afeta o ser, na sua identidade, nos seus critérios de valorização da vida. Mas a carência, se você me entende, diga amém. Mas a carência afeta não apenas a minha interioridade. A carência, ela afeta as minhas relações, os meus movimentos com as pessoas. E talvez um dos textos mais emblemáticos que vai nos exemplificar isso seja João capítulo 4. A mulher samaritana. A mulher samaritana, ao conversar com Jesus, Jesus revela a sua carência. Porque Jesus vai falar de sede, no seu sentido figurado, para apontar exatamente uma figura, uma metáfora de uma carência. Esta mulher, o texto vai dizer que Jesus, ao conversar com ela, vai dizer, vai lá e chama o seu marido. E ela disse, eu não tenho. E Jesus então faz uma revelação assustadora. Disseste bem que não tem marido, porque você teve 5 maridos. Eu já vi colegas dizer que essa mulher é como se fosse uma prostituta. Eu, particularmente, respeito tal visão, mas eu não concordo. Porque o texto fala marido, ela foi casada 5 vezes. Ela foi casada 5 vezes. E nesse contexto, o divórcio, ele era muito banal. Ele era muito banal. Qualquer coisa, se você olhar a história dentro do judaísmo, as razões pela qual se divorciava, você ficava escandalizado, escandalizada. Então percebe que essa mulher ela foi casada, foi marido, uma relação civil. 5 vezes. O problema estava onde? Não vamos entrar no mérito. Mas parece-nos que essa mulher hospedava uma carência. Aonde que não dava, embora que quem dava a carta de divórcio nunca era a mulher, geralmente era um homem. Mas percebe que alguma coisa estava fora do lugar.
Parece que essa mulher não se encontrava, nem o marido estava bom, nem um casamento estava bom. Até que quando Jesus encontra com ela estava com um homem que não era dela, estava em adultério. Estava em adultério. Essa mulher, a sua carência, porque este é o diálogo de Jesus com ela, carência, leva esta mulher de relacionamento a relacionamento. E quando a carência domina, afeta diretamente os meus relacionamentos. Primeiro, a minha carência, ou a carência, quando ela domina o coração, ela torna-nos reféns de pessoas e torna as pessoas os nossos reféns. Não existe nada mais desafiador. Uma mulher carente nesse casamento, um homem carente nesse casamento, e ela promove as suas carências no outro. Mas nunca está bom, nunca está satisfeito. Ela reúne toda uma história de lacunas abertas, da infância, da adolescência, da juventude, e ele pega tudo isso, ela pega tudo isso, e quer que esse marido, e quer que essa esposa, e quer que esses filhos, vai preenchendo tudo isso. Já disse aqui, que eu não concordo ou reprovo aquela ideia que fala que você não pode casar para ser feliz, você tem de casar para fazer o outro feliz. Eu não concordo mais nunca com uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, você entrar num casamento com um peso desse, de fazer a mulher feliz sempre, de fazer o homem feliz sempre. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu levanto arrependido porque eu não morri de madrugada. Você amanhece azedo, você olha assim, você nem se vê no espelho. E pior, você não sabe nem o que é. Você não sabe nem o que é, você está triste, você está assim, você está fora de si, no sentido assim de ser quase que um outro. Quantas vezes no nosso casamento, a Eline chegava sempre e falava, cadê meu marido? Eu falei, calma aí, vai voltar. Algumas coisas acontecem dentro da gente. Aí eu vou com essas esquisitices. E vou dizer, olha, você é obrigada a me fazer feliz. Ou você fazer essa mulher feliz, que tem um dia que ela acorda e fala assim, eu estou com vontade de comer uma coisa. Aí você pergunta, o que é uma coisa? É uma coisa, irmão, olha. Como que você vai adivinhar o que é uma coisa, pelo amor de Jesus Cristo? Aí você entra no casamento assim, com esse peso. Não. Quem pensa assim é carente. Então, qual que é a minha missão no casamento? A minha missão no casamento, primeiro, eu preciso entrar num casamento feliz. Eu preciso entrar no casamento pleno. A palavra só, no hebraico, que vem de solteiro, havak, quer dizer inteiro, pleno. Eu preciso entrar num casamento pleno. Aquilo que é mais fundamental, essencial na minha vida, precisa estar resolvido. Eu não posso levar essa carga e colocar no meu cônjuge. Então a minha maior missão em relação à minha esposa, não é fazer ela feliz, é não entristecê-la. Porque ela já vai vir feliz em Cristo. Ela já vai vir transformada pelo Espírito Santo. Agora, a minha missão é não entristecer ela. E a missão dela é não me entristecer. Aí é diferente. Agora, de repente, eu faço das pessoas meus reféns. Eu sufoco as pessoas. De repente, eu me torno um refém das pessoas. A carência, ela faz com que eu seja insaciável nas minhas relações interpessoais. Nunca está bom. Eu sempre dependo da aprovação de alguém. Se eu fazer um ato de bondade, se eu fazer um ato de benevolência, se eu acertar, se eu arrumo a casa, se eu lavo a roupa, se eu passo roupa, se eu trago comida, se eu pago a conta, o tempo todo eu sou refém, que ela fala alguma coisa, que ele fala alguma coisa, se eu pego o microfone, se eu prego, se eu ensino, se eu sirvo, se eu faço bem no trabalho, aonde que eu esteja, eu sempre sou carente que alguém traz uma palavra de afirmação.
Porque se alguém não falar, eu me sinto insatisfeito. Se alguém não falar, eu me sinto assim, incompleto, não está bom. Eu dependo disso. Porque se alguém não falar, eu não faço mais. Se alguém não falar, todo mundo é ingrato. Todo mundo é ingrato. E pior, os meus atos de bondade vai tornando as pessoas os meus prisioneiros. Deixa eu te falar uma coisa. Presentes não são algemas. Eu vou falar bem devagar. Presentes não são algemas. Não é pelo fato de você dar presente a alguém, que agora este alguém está cativo a você. Não é pelo fato que você ajudou alguém, que este alguém agora é um eterno prisioneiro seu. Quando você falar A, ele tem que estar ali. Qualquer pedido que você, favor que você pedir a ele ou a ela, ele é obrigado a te responder, porque você um dia o ajudou. Ei, se você deu a presente a alguém, você ajudou alguém, e de repente você espera um retorno, e o não retorno, você grita bem alto que ele é ingrato, que ela é ingrata, isto azeda do seu coração, você transformou os seus presentes em algemas. Você transformou as pessoas nos seus prisioneiros. Não, libere as pessoas. Faça o bem sempre. Ajuda em casa, faz o seu papel, desempenha as suas responsabilidades. Libere as pessoas, não torne elas reféns a você, porque você está denunciando as suas carências. Suas carências. Se você me entende, diga amém. Terceiro lugar, essa carência vai afetar a minha espiritualidade, é verdade. Porque eu vou ter uma relação de escravo, uma mente de escravo. Eu vou me olhar no reino, eu nunca tenho, eu nunca posso. Eu nunca posso. Eu sempre estou do lado do coitado. Eu sempre estou do lado do coitado. Agora, qual é a cura dessa mentalidade da carência? Como me livrar isso? É o texto que nós lemos. Jesus está no último dia da festa e ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Sede, carência. Quem está carente, venha a mim e beba. Não importa qual foi o vácuo que a vida deixou em você. Nós sabemos que a orfandade gera crateras enormes no coração do homem e da mulher. Nós sabemos que a síndrome da infância desprotegida gera insegurança, gera rejeição, gera abandono. Nós sabemos disso, que quando uma criança cresce desassistida de uma paternidade saudável, quando uma criança cresce desassistida de uma maternidade virtuosa, essa criança, ela vai crescendo com lacunas enormes não preenchidas, e muitas dessas vai para o casamento com essas lacunas. O marido nunca vai preencher uma lacuna de uma orfandade, a esposa nunca vai preencher a lacuna de uma mãe que não cumpriu o seu papel na sua vida, na sua infância, adolescência e juventude. Você precisa entender que é verdade. Muitos de nós vêm de lacunas enormes da vida, carências emocionais, pessoas que não liberaram palavras de afirmação sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre as nossas emoções. Tudo isso é verdade. E Jesus está dizendo assim, ó: você tem sede, você tem carência, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Vem com a sua orfandade, vem com a sua carência, vem com as suas lacunas vazias, vem com seus vácuos existenciais, vem
a mim e beba, porque em Jesus o órfão encontra a paternidade, em Jesus a viúva encontra abrigo, em Jesus o solitário vive em família, em Jesus a sede ela é estancada pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição. Se você crê, se você entende, aplauda o nome do Senhor Jesus. Vem a mim. Não é o marido que trata carências. Não é a esposa que trata as carências existenciais. É Jesus. É Jesus. Isso precisa ser resolvido em Cristo. Em Cristo você vai liberar perdão para o pai que não te tratou. Em Cristo na cruz você vai liberar perdão para a mãe. Você vai liberar perdão para o abusador. Em Cristo você resolve toda esta sede que fez você trocar chamado, que fez você trocar futuro, que fez você trocar casamento, que fez você trocar tantas coisas por tantos pratos de lentilhas. Em Jesus isso é estancado, em Jesus isso é eliminado. Ei, mulher, você vem a mim e você está pegando esta água todos os dias, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede. Você pode levantar sua mão, deixa eu profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo, eu ministro como pregador da palavra esta noite, como profeta da palavra esta noite. Eu ministro sobre a tua vida uma experiência profunda, uma experiência transformadora, uma experiência inesquecível com Jesus Cristo. Ele vai estancar toda a sede. Eu profetizo, você terá uma revelação de Jesus, você receberá um toque profundo, você experimentará algo pleno de Jesus Cristo, e Ele vai curar a sua sede, Ele vai estancar a tua sede. Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra, bendito seja o nome de Jesus. Está carente? Entra num relacionamento profundo e radical com Jesus. Aí a partir disso, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então tem muita gente que permanece carente, porque o seu relacionamento com Jesus, ele está imaturo. Não tem de ser um relacionamento radical. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele vai dizer: rios de águas vivas vai sair do seu ventre. Primeiro, a tua cura está em agora você reeducar a sua mente, o seu entendimento de que você não é mais sede, você não é mais fome, você é água, você é pão. Deus mudou a sua natureza quando você recebeu Jesus. É você que ainda não entendeu. É você que ainda não se apropriou dessa consciência. A sua carência precisa morrer na cruz. A sua carência precisa morrer na cruz. Agora você precisa ir para a vida e você não é mais sede.
você não é mais fome. Você não vai o quanto para a vida para ver o quanto que as pessoas podem te entregar, para te satisfazer, para te tornar pleno, para te tornar feliz. Não, não, não. O seu movimento agora não é olhar para a vida a partir do que você não tem. É você olhar para a vida a partir do que você já é, do que você já tem e no compromisso de você revelar. Isso muda tudo. Esse marido vai olhar para essa esposa e não vai ver o quanto que ele vai tomar daquela água, mas é o quanto que ele vai doar para este coração. Essa esposa vai olhar para esse casamento e vai ver o quanto que ela pode comer dele. Não, é o quanto que ela pode servir o coração deste homem. Eu vou para a vida a partir do que eu posso, do que eu tenho para entregar, porque eu tenho uma consciência de que eu não estou mais vazio, porque o texto fala que este rio é o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo mora em mim, o Espírito Santo habita em mim. Agora este rio precisa fluir, este rio precisa fluir. Salomão vai nos falar de duas naturezas, de duas belezas naturais. A primeira é o mar, e Salomão vai dizer que o princípio do mar é um receptor que nunca se enche. Isso é carência. É carência. Mas Salomão vai falar sobre o princípio do rio. Se o mar é um receptor que nunca se farta, o rio é um doador que nunca se cansa. E Jesus está dizendo: o que vai brotar de vocês não são águas de mares, o que vai brotar de vocês são rios. São rios. Quando Deus criou o homem, Deus disse, Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. As primeiras palavras que o homem vai ouvir de Deus não era a respeito do quanto que eles tinham de comer da terra, mas era o quanto que eles deveriam encher a terra. Deus fala para o homem que ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa, a tarefa de dar a terra, de preencher a terra. O homem olhava para a terra a partir do que ele tinha de entregar. Quando o pecado veio nos olhar a vida, o quanto que a vida deve me entregar. Deixa eu voltar no texto de Lucas 4. O diabo pega Jesus e leva a um monte. E quando ele leva Jesus a um outro monte, o texto diz que o diabo mostra todos os reinos do mundo. E diz assim: todos estes reinos, com a sua glória, com o seu poder, com a sua pompa, eu posso te entregar. Diga comigo: Satanás leva Jesus ao monte para mostrar a ele o quanto que ele podia receber. Passou-se 3 anos aproximadamente depois. Agora é o pai que vai levar o filho ao monte. E quando o pai leva o filho ao monte, a cruz, o Gólgota, o pai mostra ao filho o mundo. Mas não é mostrar o mundo para o quanto que ele podia receber do mundo, mas era para mostrar ao mundo o quanto que ele podia entregar-se em favor do mundo. O diabo leva Jesus ao monte para mostrar o quanto que ele tinha de receber. O pai leva Jesus ao monte e mostra-lhe o quanto que ele podia doar-se. Deus vai te mostrar a cidade. Deus vai te mostrar a empresa. E essa empresa não é o quanto que você vai se tornar milionário, mas é o quanto que você vai afetar a cidade, o quanto que você vai afetar pessoas, o quanto que você vai afetar famílias, o quanto que você vai afetar a economia de uma cidade, de um estado, de um país. Deus me traz uma oportunidade, Deus me dá um casamento.
E eu preciso enxergar a minha esposa, não é o quanto que eu vou sacar dela. É claro que por mais que ela cuida, por mais que ela esteja em Cristo, sempre ela vai trazer algumas coisas a ser tratadas quanto eu. E agora eu olho para as imperfeições da minha esposa e eu entendo que o meu ministério é para atuar nas imperfeições dela. Eu preciso derramar as minhas virtudes nas imperfeições dela. Ela precisa derramar as suas virtudes nas minhas imperfeições. Eu preciso olhar para a vida, o quanto que eu posso entregar. Eu preciso ser tomado por uma convicção que eu tenho. Deus me entregou tudo através do Espírito Santo, e este rio precisa fluir para fora. Se eu estou vivendo a vida como um eterno carente, duas coisas: ou eu ainda não tenho o Espírito Santo, ou tendo o Espírito Santo, eu estou represando esse fluxo, eu estou suprimindo este fluxo, eu estou tentando resistir este fluxo. Não, você não é mais sede, você não é mais fome. Deus te deu uma condição para você tocar pessoas, para você transformar destinos, para você mudar realidades. Você pode chegar do outro lado oferecendo algo. Você vai ver Jesus chorando quando ele olha para Jerusalém. E quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele não chora porque Jerusalém não lhe entregou o que ele merecia. Por que eu fiz tantos milagres e vocês nem me deram parabéns? Vocês não me louvaram? Vocês não me... Não. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele chora por quê? Eu tinha tanto para doar. Tinha tanto para oferecer. Por que vocês não receberam o que eu doei? Por que vocês não hospedaram o que eu entreguei? Quando você chora porque você não recebeu, porque você ainda não conseguiu entregar tudo. Quando é que você vai ver Jesus deprimido em algum lugar, dizendo: hoje eu fiz tantos milagres, mas ninguém me reconheceu? Porque ele não tem essa carência mais. Aliás, ele nunca teve essa carência. Ele não é movido. Ele não é movido por fome. Ele não é movido por sede. No Espírito, somos livres das expectativas nas pessoas sobre o que elas vão me entregar. Não. Você nunca vai ver Jesus lá na cruz dizendo: cadê o cego Bartimeu que eu curei? Cadê ele? Eu não estou vendo ele aqui. Cadê a mulher do fluxo de sangue que eu estanquei aquela hemorragia depois de 12 anos? Cadê Jairo que eu ressuscitei a sua filha? Cadê Lázaro que eu ressuscitei? Cadê aquele leproso que eu purifiquei? Cadê eles? Vocês não vão vir aqui me ajudar, seus ingratos. Você não vê Jesus cobrando eles, porque Jesus não colocou na mão deles o que ele realizava. Jesus não colocou na mão das pessoas as expectativas, se elas vão reconhecer, se elas... Não, Jesus não colocou nenhuma expectativa na mão de ninguém. E o que está nos matando são as nossas expectativas. A gente se comporta, a gente desempenha, a gente cumpre o nosso papel, e agora a gente só fica aguardando: cadê o meu salário? Quando é que ele vai fazer uma estátua para mim? Quando é que ela vai me cultuar? Quando é que ele vai me elogiar? Quando é que ela vai fazer por mim? A gente vai esperando das pessoas, e quando as pessoas não cumprem as nossas expectativas, nós amargamos, nós ficamos ressentidos, nós ficamos frustrados, decepcionados, dizendo que as pessoas não me reconheceram. Mas quem disse que este é o padrão de viver? Quem disse que você precisa fazer o bem a todos e sentar a receber o salário deles a você?
Quem diz que você tem de dar o seu melhor e você esperar o troco imediatamente? Quem diz? Quem te ensinou isso? Não. Jesus nunca ensinou isso aos seus discípulos. Jesus nunca ensinou isso aos seus discípulos. Jesus nunca colocou as suas expectativas em Pedro. Jesus nunca colocou as expectativas nos seus discípulos, porque ele sabia que eram homens falíveis. Ele sabia que esses homens falhariam, e ele não estava ali para receber dos apóstolos, ele estava ali para entregar-se em favor dos seus amigos. O seu compromisso e a sua missão era doar em relação àqueles homens. A sua missão e o seu compromisso era ofertar-se a eles. O que ele precisava como substância essencial para a sua vida, ele nunca esperou da mão dos seus discípulos. Eu vou repetir: o que Jesus precisava como substância essencial para viver, ele nunca colocou nas mãos dos seus discípulos. Você não deve colocar a substância essencial da sua vida na mão da esposa, do marido, do pastor, do líder, do freguês, do cliente, do patrão, de ninguém. Jesus sabia, e era isso que ele disse a Satanás. A serpente veio com a mesma oratória do Éden: se tu és o filho de Deus, deixa-me saciar a sua carência. Jesus dá um brado dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Eu me alimento dele. O que é essencial está na mão dele. O que eu preciso para viver está na mão do meu Pai. O que eu preciso de essencial para viver, como pastor, como pai, como marido, como filho, como amigo, como ser humano, o que eu preciso de essencial, isso é vital, não está na mão da minha esposa, não está na mão do pastor Nildo, do pastor Lediel, não está na mão de ninguém, está na mão do meu Deus, está na presença do Espírito Santo que habita em mim. Quando Jesus vai para o Jordão e ele é levantado por João Batista, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha pregado nenhum sermão, não biblicamente dizendo, e quando ele sai das águas do Jordão, o seu pai libera uma palavra, o seu pai libera uma afirmação, o seu pai diz: eis aí o meu filho amado. Tudo que Jesus precisava ouvir para a vida, ele ouviu do Pai. Tudo que ele precisava receber para a vida, ele recebeu do Pai. E Pedro vai nos dizer sobre isso na sua segunda epístola 1 e 3, dizendo que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já nos entregou. Tudo é essencial à sua existência. Deus já te entregou através do Espírito Santo. É vital para você. O Espírito Santo já te entregou. Você já tem. Você está esperando de fontes erradas. Você está esperando do salário. Você está esperando do dinheiro. Você está esperando do governo. Você está esperando de pessoas. Aquilo que só está na presença do Espírito Santo. Você está passando sede com uma fonte dentro de você. Se é essencial à vida, Deus já te entregou. Fica de pé comigo, por favor. Ei. Aonde que o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Eu sou tomado por uma libertação de todas as carências, de todas as sedes, de todas as fomes. O Espírito Santo está em mim. Olha o que Paulo vai dizer. Ei. Eu termino dizendo
que a sua cura está em você entender que nada e ninguém é capaz de esgotar o seu quem e o que você tem. Porque nós somos rios, nós somos uma fonte. Essa água é inesgotável. Ninguém é capaz de sugar tanto de mim que eu não tenho mais a oferecer. Não existe como eu me doar tanto que acabou a fonte. Impossível, impossível. Paulo vai dizer isso aqui. Jesus vai dizer de que existe uma alegria que Ele colocaria em nós, que ninguém iria tirar. Você consegue entender isso? Será que Jesus, Ele não sabia dos seus algozes? Será que Jesus não sabia dos seus inimigos quando Ele libera que existe um nível de relacionamento com Ele, de que vai acontecer o que acontecer fora de você? Isso não vai esgotar a sua alegria, porque esta alegria é uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna. Olha o que Paulo vai dizer. De todos os lados nós somos pressionados, mas nós não somos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas nunca desesperados. Nós podemos ser perseguidos, mas não abandonados. Abatidos sim, mas destruídos jamais. Sabe o que isso quer dizer? Que nada e ninguém é capaz de nos desanimar, de nos desesperar, de nos fazer solitário e de nos destruir. Isso aqui não é para pastores apenas. Isso aqui é para aqueles que o Espírito Santo habita dentro deles. Por que nós estamos andando tão desanimados? Por que as pessoas estão conseguindo nos desanimar tanto? Por que as pessoas estão conseguindo nos desesperar tanto? Por que as notícias estão conseguindo nos desesperar tanto? Por que o que as pessoas fazem nos faz sentir solitários, isolados, sozinhos? Por que as pessoas estão conseguindo nos destruir? É porque de alguma maneira nós ainda não entendemos o que é ser discípulo de Jesus. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, a Bíblia está dizendo: há um rio dentro de você. Ninguém conseguirá esgotar este rio. Ninguém vai conseguir esgotar este rio. Vai ter pessoas que vai receber os seus atos de bondade. Eles nunca vão dizer muito obrigado. Eles nunca vão te reconhecer. Eles nunca vão te agradecer. Mas quem diz que essa fonte vai secar? Quem diz que você vai parar de fazer o bem? Quem diz que você vai estancar as suas virtudes? Vai ter pessoas que vão vir querer roubar a sua água, roubar o que você tem, e eles podem até levar caminhões de pipas, eles podem levar caixas e caixas d'água de você, mas quem diz que você vai ficar uma terra sedenta? Nada disso será capaz de te deformar, nada disso vai ser capaz de destruir quem você é. As pessoas vão passar no seu caminho, e algumas delas você vai ter de fazer como Jesus fez com Judas. O que você tem de fazer, Judas, faça logo. Existem algumas pessoas que você terá de ser severas com elas em amor. Elas virão, partirão, nunca voltarão. Haverá pessoas que vão sangrar você. Haverá pessoas que vai sangrar nossa alma. Não vai valorizar nossa confiança, não vai valorizar nossa lealdade. Tudo isso pode acontecer, mas a fonte nunca deixará de jorrar. Eu nunca vou perder a minha identidade de ser um homem à luz da Bíblia. Não importa o que a minha esposa faça, não importa o que este homem faça, nunca é justificável você estancar a sua fonte. Nunca é
justificável de você voltar a ser sede e você voltar a ser fome. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, acabou para Satanás, acabou para o inferno, acabou para as circunstâncias, acabou. Nunca nós seremos destruídos, nunca nós seremos solitários, porque ainda que a nossa mãe nos abandone, ainda que o nosso pai nos desampara, o Senhor nos recolherá. Nunca seremos desesperados, porque a nossa esperança morreu e ressuscitou e vive para sempre. Nunca seremos desanimados. Podemos ficar abatidos, mas nunca desanimados. Nunca desanimados, porque a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Espírito. A nossa força vem do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Que habita dentro de nós. Imunize-se contra toda semente de carência, em nome de Jesus. Cumpra o seu propósito nessa casa, cumpra o teu propósito nessa família, cumpra o teu propósito nessa igreja, cumpra o teu propósito naquele trabalho. Dê o seu melhor, dê o que você tem de mais virtuoso, dê o que você tem de mais excelente, daquilo que você conheceu em Jesus, daquilo que você leu nas Escrituras, daquilo que você aprendeu através de Jesus. Dê isso às pessoas, dê o que as pessoas precisam e não o que elas querem. Doe e doe. E o Judas não fica para sempre. Uma hora ele vai, uma hora ele foge, uma hora ele não aguenta. É muita luz para os olhos dele. A bondade não deixa ele insuportável, incomoda. Mas é ele que vai, é ele que vai, é ele que vai, é ele que vai, é ele que vai. Lencel e revivo monte de Continua jorrando, continua jorrando. O diabo quer que você pare, o diabo quer que você estanque, o diabo quer que você pense que não vale a pena. Mas Deus plantou em você rios de águas vivas. Que aonde você colocar o seu pé não haja deserto, que aonde que você liberar suas palavras não haja terra seca, porque dentro de você vai fluir mananciais da presença e das virtudes de Deus. Coloque a mão no seu coração. Oh, revevonzomon muridicandias. Elerelevamana acaba como guduvuzia. Enquanto você coloca a mão no seu coração, você sabe o que está tentando estancar você. Você sabe o que está tentando impedir o fluxo do rio do Espírito. Você sabe o que aconteceu no passado. Você sabe o que aconteceu nesta semana, que está tentando te convencer que você é terra seca. Não. Começa a ministrar sobre o teu coração. Ministra a sua vida. Você é uma mulher rio. Você é um homem rio. Você é uma esposa rio. Você é um marido rio. Ministra para o seu coração que todas as suas carências estão satisfeitas em Cristo. Diante de Deus, Ele sabe o seu valor. Ele sabe o quanto que você vale. Alguém pode dizer que você não serve, alguém pode dizer que você não vale, mas você já ouviu Deus, você já ouviu Deus na cruz, você já ouviu o Espírito Santo, você sabe o que Deus pensa de você. Seja alimentado do que sai da boca do teu Deus. Ministra o seu coração enquanto a gente adora. Ministra a sua alma, ministra o seu coração.